Seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast. Meu nome é Ado, eu sou o Mago do Entenda, então podem me chamar de Mago Ado. Esse episódio é pra você que tá se sentindo magoado em alguma parte da vida. Nós vamos falar de vários assuntos aqui e isso pode te ajudar. E para esse primeiro episódio acontecer, nós queremos agradecer aos nossos parceiros espetaculares. Estão entre eles Entenda Palestras Espetaculares, que pega aqueles assuntos da sua empresa que você tem dificuldade de falar ou a palestra é meio chata e transforma num espetáculo e leva para sua empresa. Então, obrigado ao Entenda. E para esse papo ficar mais doce, nós temos também nossa parceira Teu Suspiro, que vai tornar a sua vida muito mais leve, muito mais doce. E também não podemos deixar de agradecer a esse espaço maravilhoso que é o Estúdio Surigato, onde estamos gravando o Magoado com você. Esse podcast tem uma pessoa que é responsável por ele estar começando agora, porque se fosse por mim, eu deixava mais pra lá, porque minha zona de conforto é essa. Vou deixando. Mas essa pessoa veio pra exigir pra gente começar. E por isso é tão bom ter trazido ela pra esse primeiro episódio. Então, com vocês, Priscila Moraes. Priscila, muito obrigado você ter topado isso. Conta de você, quem é a Priscila? Primeira coisa, muito obrigada, me sinto lisonjeada, não só pelo convite, mas por ter topado o desafio de começar do jeito que dá para começar rápido, né? Então eu tô muito feliz de estar aqui de fato contigo e, cara, falar de mim já foi complicado em um momento da minha vida, mas hoje eu gosto muito de dizer que, cara, Priscila é mãe, a Priscila é esposa, a Priscila é empresária, a Priscila é amiga, né? E dentro disso tudo, eu transformei as minhas dificuldades e as minhas dores para ajudar pessoas que precisam se lançar, que precisam sair da zona de conforto, que precisam fazer algo diferente. Então, hoje, a minha maior alegria é poder ajudar gestores, empresários, empreendedores autônomos a fazer algumas coisas que eles já sabem que precisam ser feitas, mas às vezes com algum ajuste e um pouquinho de estímulo, a gente acaba saindo da zona de conforto. Um pouco de empurrão, um empurrãozinho, um estímulo. Aqui a gente chamou de estímulo, né? Mas a Priscila deu um empurrão mesmo pra gente ir. Isso. E se não fosse por isso, a gente não tava aqui hoje. Que massa. Então, funcionou, dá muito certo. Como eu falei no começo, esse podcast só tá rolando porque você me tirou daquilo que eu achava confortável. Porque pra mim eu falaria muito assim, eu vou fazer lá na frente, quando o cenário estiver melhor. Então eu quero falar um pouquinho disso sobre a zona de conforto, né? Eu tava muito tranquila na minha. A pessoa chegou e falou assim, você tem tudo pra fazer, tá na hora de fazer e vamos começar. Então, pra gente começar esse papo, o que é zona de conforto pra você? Esse assunto é muito legal porque assim, o nome zona de conforto, eu não sei vocês, né? Mas quando eu penso numa zona de conforto, eu penso num lugar quentinho, macio, gostoso, a minha cama, meu edredom, né? Um lugar que eu me sinto bem. Na nossa vida, não necessariamente. Muitas vezes a nossa zona de conforto é desconfortável. Porém, ela é conhecida, né? Então, a gente tem por hábito não querer coisas que a gente não conhece, que a gente não prevê, que a gente não controla. Então, no geral, nós nos mantemos em uma zona de conforto porque ela é conhecida e não necessariamente porque ela é confortável, como o nome diz. Né? Então, assim, é uma área muito bacana de ser estudada. Por quê? Porque a zona de conforto, ela limita os nossos resultados, limita os nossos avanços, mas a gente nunca sai dela. A zona de conforto a gente expande, a gente precisa começar a tornar ela maior. Por quê? Porque assim, eu tenho medo do novo, mas e se eu botar só um pezinho? E aí eu mantenho outra aqui. Aí eu começo a expandir, eu falo, comecei a conhecer, enxergo um pedacinho, eu amplio minha zona de conforto. Isso começa a trazer pra gente um pouquinho mais de clareza do próximo passo.
Que a gente só vai entender as nossas limitações se a gente avançar, né? Que é puxar, esticar, expandir essa zona de conforto. Sair da zona de conforto não é o ideal. O ideal é expandir para que aquilo que hoje é desconfortável, como fazer um podcast, amanhã esteja confortável. Exatamente. A gente vai adaptando, né? E a gente começa esse crescimento, a gente vai fazendo isso sempre aos poucos. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer aula de yoga. Né? Então, um negócio completamente novo pra mim, pelo que eu via nos vídeos, eu achava que era um negócio super tranquilo. Eu entrei naquela sala, eu estava completamente fora da minha zona de conforto. Quando eu fui fazer um exercício, a professora pediu pra esticar o corpo, num movimento que eu sabia fazer. Eu fiz, aquela era a minha zona de conforto, mas daí ela pediu pra esticar mais um pouco. Eu falei, nossa, aqui eu não sei se eu alcanço, se eu vou. E daqui a pouco ela pediu para eu respirar e esticar mais um pouquinho. Minha surpresa, eu consegui. Porém, foi desconfortável, doeu, eu não sabia qual era o limite do meu corpo e até onde ele não ia. E até onde ele ia. Isso também acontece na nossa vida, né? A gente vai esticando, puxando para que a gente conheça. Então, se a gente faz algo muito diferente, se a professora de yoga, por exemplo, chegasse e me mostrasse aquela posição da invertida, de ficar de perna pro ar apoiada só na cabeça, eu não conseguiria. Por quê? Porque aquilo é muito distante. Então, eu não consigo dar um passo, eu não estico, não tem como sair completamente dessa zona de conforto. Agora, poxa, esticar um pouquinho, a gente vai. Entendi. Então, esse é o primeiro passo, né? Primeiro querer. Exatamente. Querer estar no desconfortável. O que eu sinto? Muitas vezes a gente não quer passar pela dor de... eu vou num lugar que eu não conheço ninguém, vou fazer uma coisa que eu não sei fazer ainda, vou tentar um negócio que eu não sei se vai dar certo. Parece que a gente quer controlar, né? Quer todo mundo confortável. Quero fazer e dar certo. Quero tentar e conseguir. Quero ir no lugar e falar com todo mundo. Eu não quero passar a vergonha de ter que estar com todo mundo aqui. Tem gente, tem oportunidade, mas aí eu não faço. Então o que eu faço? Eu pego o celular e fico na minha, fingindo que eu estou fazendo alguma coisa, mas estou no meu lugar confortável. Então é basicamente isso. Se mantendo ativo e não se mantendo ocupado. Né? Que legal é um negócio muito interessante, porque assim, muitas vezes a gente arruma coisas na nossa vida para nos manter ativos, justamente para não passar por frustrações. Né? O ser humano não gosta de ouvir não. Ele não gosta de ser rejeitado. Ele não gosta de ter uma ideia ruim. Então, nós não fomos programados para a rejeição. A gente não quer ser rejeitado. Então, tudo que a gente faz ao longo da nossa vida é para nos proteger dessa rejeição. Então, poxa, tem algumas coisas que são desafiadoras. A galera às vezes quer do comercial. Poxa, ligar para um cliente, né, que a gente fala, né, um lead, um contato frio, alguém que você não tem nem indicação. Isso não der certo, mas e se der certo? Né? Falo que todas as pessoas, de certa maneira, gostariam de ter um editor da vida que deixasse só os momentos bons, agradáveis, felizes e bem-sucedidos. Mas dificilmente as pessoas param para olhar que são as dores, as frustrações, as quedas e os desconfortos que promovem crescimento. Então, se a gente não estiver disposto a nos colocar em constante desconforto, a gente não cresce. Tem um negócio que fala da dor do crescimento, né? Então, uma criança em determinada fase da vida, eu não me lembro a idade, mas eu sei que meus filhos passaram por essa fase, eles reclamam muito de dores nas pernas. E daí eu descobri, conversando com o pediatra, que de fato crescer dói, é a dor do crescimento. Então, se tem essa dor física do crescimento, a gente precisa passar ela também para os resultados da vida, porque tudo que a gente vai fazer para a gente aprender, para a gente se tornar bom naquilo, você vai passar por coisas que você não gostaria de fazer, que é cansativo, que é chato, que às vezes você não se sente preparado e que de alguma maneira te causa
dor. Pensando nesse paralelo, a criança cresce, passa pela adolescência, tudo dói, mas ela está caminhando para a independência, né? Da mesma forma, a gente precisa de uma independência emocional, precisa de uma independência financeira, então a gente tem que passar por esses momentos de dor, entender o que está acontecendo e entender que eu vou ter independência depois disso. Então, expandir minhas zonas de conforto. Agora eu sou independente. Agora, onde era desconfortável, eu estou confortável. Exato. Mas e aí? Dei um passo, dei 2 passos, cheguei num lugar desconfortável. Que era a semana passada era desconfortável para mim pensar no podcast. Ai, meu Deus, isso é difícil. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Cheguei no momento. Nossa, tô gravando toda semana. Tá rolando. Posso ficar tranquilo? Já cheguei num lugar onde eu não tinha. Posso ficar tranquilo já? Então, essa é a tendência natural do ser humano, né? A gente se acomoda, mas aí eu gosto muito de usar para minha vida a lei da física, da inércia. Um corpo que está parado tende a ficar parado e um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. Depois que você se colocou em movimento, você precisou gastar muita energia para se botar em movimento, fazer esse podcast acontecer, né? Por quê? Porque passa um turbilhão de coisas na cabeça. Pô, será que eu tenho material suficiente? Será que eu tenho todos os equipamentos? Será que o estúdio está preparado? Tem coisas que eu queria melhorar no estúdio? Como que eu vou fazer? Qual vai ser a frequência? Passa muita coisa na cabeça da gente, né? Então a gente acaba ali... Isso demanda energia mental e energia física para que você coloque isso em ação. Depois que você se colocou em ação, você precisa ter sempre algumas perguntas na cabeça para te manter em movimento. O que eu preciso fazer? Qual é o meu próximo passo para me manter em movimento e para que eu não pare? Eu preciso usar a inércia ao meu favor. Se eu já estou em movimento, qual é o meu próximo passo? Entendi. Porque senão a gente se acomoda, isso é natural. Cheguei num lugar que é confortável, já pensar no próximo passo. Exatamente. Para que direção que eu vou pisar, que vai ser desconfortável, que eu vou passar por esse processo, porque aí eu vou crescer. E essa é a mentalidade que a gente tem que ter, que é uma mentalidade de expansão. É uma mentalidade onde você, de fato, consegue impactar mais pessoas. Porque se olhar mesmo para o trabalho do Entenda, pô, tem uma coisa que vocês fazem que é dentro das empresas, que é um negócio que você leva, mas que ele fica ali, só para quem estava dentro da empresa. Como é que você pode fazer o Entenda impactar outras pessoas que não necessariamente está dentro de uma empresa que você tenha acesso, que você esteja lá? Então isso é uma expansão, é uma forma de você pensar como é que eu posso levar o que eu tenho, o que eu faço e o que eu sei para outras pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um desafio, a gente fala, mas isso eu não dou conta. Isso é complicado. Eu não tenho recursos para fazer isso. É muito comum, diante de situações desafiadoras, as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça são o quê? São as nossas limitações. A gente precisa começar a treinar o nosso olhar e o nosso pensamento para tirar das limitações e levar para as possibilidades. Como é que eu tiro da limitação e levo da possibilidade? Já ia perguntar isso, que eu tô aqui, tô limitado. Eu só tô limitado, eu não consigo ver saída. Exatamente, mas aí a gente tem uma pergunta-chave. Nosso cérebro tem uma capacidade incrível, mas a gente usa um potencial muito pequeno. Porque o nosso cérebro, ele é responsivo de acordo com as perguntas que nós nos fazemos. Então a gente costuma fazer perguntas erradas. Me dá exemplo de uma pergunta errada. Por exemplo, uma criança arrumadinha indo para o colégio. Pensa em um guri de uns 11, 12 anos de idade. Tô pensando. Mochilinha, vestidinho bonitinho. No caminho da escola, ele passa por um campo de futebol. E ele faz uma pergunta: o que é mais legal? Jogar futebol ou ir para a escola? Com certeza naquele momento jogar um futebolzinho seria da hora. Essa pergunta gerou essa resposta. E se ele se perguntasse o que é mais importante, jogar futebol ou ir para a escola? Entendi. Então essa pergunta vai olhar se ele, for um pouquinho responsável, ele vai olhar. Exatamente. Se ele pensar em
importância, mesmo uma criança de 12 anos, ele vai saber o que é mais importante. Mas a gente pergunta para ter essa resposta que a gente quer, né? Que é o que é mais legal. É verdade, é verdade. E aí, quando nós estamos diante de uma situação que nos confronta, que nos desafia, ou que muitas vezes você está procrastinando, usando alguns pretextos de não estar pronto, não sei fazer, não tenho habilidade para tal coisa, não tenho tal recurso, tem uma pergunta que é uma pergunta generalista que ela serve para basicamente todas as situações, que é como eu poderia fazer? Como eu poderia fazer com o que tem no estúdio hoje? Então, isso vai depender da situação que você tá, mas pergunta, cara, como eu posso fazer isso? Como eu poderia fazer? Porque quando a gente tirar da limitação e colocar na possibilidade, você fez uma pergunta para o teu cérebro que ele, com certeza, ele vai começar a trabalhar para gerar possibilidades. Entendi. Aí a gente sai da caixinha de limitação e ele começa a pensar em possibilidades. Aí o cérebro começa a encontrar caminhos para isso. Exatamente, porque pensa assim, ó, você é limitado naquilo, mas não tem outras pessoas que fazem aquilo como se fosse fácil? É verdade. Se existe alguém que já fez, é porque é possível. E se é possível, o teu cérebro vai conseguir encontrar soluções, desde que você faça as perguntas certas, você alimente a parte correta disso. Então a pergunta certa te dá clareza do que você quer, te dá clareza do que você está procurando. Exatamente. E isso vai te ajudar a entrar em ação ou não. Tem um negócio que você falou que é muito interessante, que é assim, ó, da clareza do que você quer. Tem muita gente que até tem clareza do que quer. Sabe o que ela não tem clareza? O que ela não quer. Isso é legal. Porque assim, ó, o que a gente não quer tem uma força motriz muito grande para nós fazermos alguma coisa. E o ser humano, ele se move muito mais pela dor do que pela realização, o medo da dor, né? Por que muitas vezes nós não colocamos um projeto em prática, nós não falamos com desconhecido, a gente não aborda as pessoas comercialmente, todas as pessoas que a gente gostaria, pelo medo da frustração, medo de sentir dor, né? Então eu olho para um problema e eu falo, não, eu não quero a dor. Ok, mas você quer um resultado que aquela ação vai te trazer. Então, como que a gente tem que fazer para que isso comece a acionar alguns gatilhos dentro do cérebro da gente, né? A gente começa a olhar assim, tá, eu quero ter um negócio grande, eu quero ser bem sucedido, eu quero ser o melhor vendedor da empresa. Você olhou para isso, tá, o que você não quer? Ah, eu não quero ser demitido, eu não quero estar abaixo da meta e não conseguir pagar minhas contas. Eu não quero ter problema com o meu carro, com o meu aluguel, seja lá com o que for. Você olha para um negócio que para você não quer, é inadmissível, porque aquilo, ele te coloca em uma linha que você não aceita fazer menos do que o que te protege de sentir aquela dor, sabe? Entendi. Então olhar para o que eu não quero vai me trazer muito mais clareza também. Exatamente. Porque assim, de fato, quando a gente olha para o que a gente quer, vou dar o exemplo aqui do podcast. O que eu quero? Quero que seja um podcast muito assistido, quero que as pessoas gostem, tudo isso eu quero, mas eu não olhei para o que eu não quero. E isso tá me botando uma pulga atrás da orelha agora. O que eu não quero? Não tem a resposta ainda. Mas essa... É porque, no geral, essa não é uma resposta que ela vem de bate-pronto. Mas, justamente, ela é tão importante, por quê? Porque ela vai te fazer refletir em algumas coisas da tua essência, dos teus valores. Legal. Que são aquelas coisas que pra você, assim, cara, eu não abro mão disso. Isso aqui, pra mim, é inegociável. É um negócio, sim, e a gente define algumas coisas dessa para nossa vida. E tem coisa que você simplesmente não aceita mais, você não quer mais. Né? Eu me lembro que, assim, trazendo o exemplo da minha vida,
quando eu entrei no processo de emagrecimento, teve uma fase da minha vida que eu olhei pra mim e eu falei, eu nunca mais quero ser gorda. Por quê? Porque antes eu olhava e falava, eu queria emagrecer, eu queria isso, queria... Mas o dia que eu falei pra mim, eu nunca mais quero ser gorda, eu entendi que eu tinha que fazer um negócio pra minha vida. Porque eu entendi o peso e a alimentação e a dor que eu sentia por ser obesa, sabe? E aquele dia que eu achei o que eu não queria... Entender o que eu não quero é muito legal para colocar também um ponto, né? Tipo, vamos lá. Quando eu falo assim, vou comprar um carro. Eu quero um carro. Tá, mas qual carro eu quero e qual carro eu não quero? Porque tem um negócio, né? Não tô falando mal de marca, não vou falar marca. Eu quase falei. Mas eu tenho um carro que eu quero, que é do jeito que eu quero, mas tem um carro que eu não quero. Se você só coloca, né, carro, pode ser qualquer coisa. Então você fala, esse aqui eu de fato não quero, esse aqui eu quero. Esse aqui é o que eu sou. Então é importante você também saber o que você não quer para ajudar a clarear o que você quer. Exatamente. Legal, tem um outro negócio que eu aprendi há muito tempo atrás, que é sensacional, que é sobre clareza, sabe? Sobre ajudar a clarear, que é assim, ó, clareza é poder. Por quê? Porque se você quer ir além, você quer ir adiante, você quer entender alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, quer crescer, você precisa ter clareza daquilo. De aonde você vai chegar, o que você vai fazer, como que você vai fazer. Se você tem uma parede na sua frente, você não tem clareza, você não sabe o que está do outro lado, você não sabe o que você precisa fazer, você não sabe como se preparar para aquilo. A partir do momento que você abre uma porta, uma janela ou quebra a parede se for necessário, você tem uma visão mais ampla, que são as paredes, são as perguntas que a gente faz pra gente para derrubar a parede, né? Para que você tenha uma visão mais ampla do todo, para que você tenha poder de decisão, poder de escolha, poder de execução, poder de preparação, poder de aprendizagem para a próxima etapa. Entendi. Então, olhando para esse paralelo, a zona de conforto são essas paredes que eu coloquei ao meu redor, que eu já conheço todo o cenário. Para me proteger. E aí eu olho e faço pergunta porque é conhecido. Exato. Então é tipo assim, eu quero dentro desse limite. A zona de conforto, quebrar essa parede, é quebrar esse momento e falar, eu quero saber o que está passando depois daqui. Sim. E entender, eu não quero mais só isso. Isso já foi bom até esse ponto. Mas agora eu preciso... Cara, e esse é um outro negócio muito interessante, que assim, esse ponto que você tocou, assim, ó, isso foi... Ih, eu tive sorte, peguei 2. Muito bom. Suspiro de paçoca, gente, isso aqui não tem igual, não. Você tava falando assim, poxa, isso foi bom até aqui. Que isso remete muito à gratidão do que a gente viveu e do que a gente passou, né? Porque às vezes algumas pessoas, elas ficam se remoendo. Mas se eu tivesse começado antes, se eu tivesse feito tal coisa, se, né, não tivesse acontecido alguma coisa, e as pessoas não olham para os acontecimentos com gratidão. Porque na nossa vida, ou a gente tem resultado, ou a gente aprende alguma coisa. É verdade. Se você ficou um tempo patinando em algum lugar, na sua zona de conforto, olha para aquilo com gratidão. Pô, agora eu avancei. Mas foi só um passo. Não, foi um passo. É um passo de cada vez. E para que eu desse esse passo, foi necessária aquela zona de conforto, foram necessárias aquelas paredes de proteção durante um tempo, foram necessários os desafios que aconteceram para mim durante um tempo. E aí, quando você olha com gratidão, você olha de forma mais leve e aí você está pronto para aprender o que isso te ensinou, o que você não aceita mais e o que você precisa para dar o próximo passo. Porque nós somos a junção de todas as coisas que acontecem com a gente, boas e ruins.
É verdade. Não dá para excluir uma parte. E quando a gente olha para as nossas fortalezas, para os nossos talentos, para as nossas aptidões, a maioria delas foram forjadas, melhoradas, construídas nas coisas que te doeram. Tem uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, é que esse foi um passo. As pessoas muitas vezes não querem dar um passo, elas querem dar o passo. Tipo assim, ó, eu dei o passo, acertei, tô no lugar certo, e muitas vezes isso não vai acontecer, né? Você vai ter que dar um passo, depois um passo, depois um passo, depois um passo, até acertar o seu caminho, né? E eu gosto muito de falar que o erro, ele não é o final das coisas, ele é só um passo torto no caminho certo. Exato. Se você deu o passo, nossa, fiz um podcast, não, eu posso estar fazendo isso aqui e o áudio não está captando nada, eu posso fazer, a câmera não estava, pode acontecer alguma coisa, mas nem por isso eu vou desistir do que eu estou fazendo, porque eu dei um passo. Se foi torto, se foi do jeito que eu não esperava, eu dei o passo, isso é legal. Então, esse paralelo de um passo e o passo é bem diferente, né? E é legal porque assim, ó, porque um passo é possível. Por exemplo, pega um maratonista, gente que corre 100 quilômetros. Esses dias eu vi uma guria se preparando para um negócio de 208 quilômetros. Eu nem sabia que tinha gente que andava tudo isso, porque de carro eu acho longe. De carro eu acho longe. Correndo, ela estava se preparando para, eu não sei se é maratona, não sei o que é. Sei que são 208 quilômetros, né? E, cara, você faria 208 quilômetros a pé? Depende do motivo. A primeira coisa que veio na minha cabeça, não, gente, eu não andaria 208 quilômetros. Se alguém me chamar para dirigir Rondonópolis, né? Já vai parar em Rondonópolis. Eu vou falar, ai, gente, não é isso mais ou menos? Eu acho que é isso, bastante longe. Porque longe, eu de carro eu já acho uma função. Imagina a pé, né? Só que mesmo os 208 quilômetros começam com o primeiro passo. Exatamente. Ela não tem como fazer o 10º quilômetro se ela não fizer o primeiro. Exatamente. Então é quilômetro após quilômetro, passo após passo. E na nossa vida é exatamente assim. Porque um passo é possível para todo mundo. A criança, quando está aprendendo a andar, o que ele faz? Ele fica em pé. Aí ele dá um passo, senta. Às vezes ele dá 2, até que daqui a pouco essa criança está correndo. Mas a criança não corre antes de dar o primeiro passo. O maratonista que faz 100, 200 quilômetros, não faz o primeiro quilômetro se não der o primeiro passo. É verdade. E a criança não anda se ela não cair no processo, né? Exatamente. Levanta, cai. Imagina, se você caísse na primeira vez que, né? Tentei andar, caí, não, vou parar, não, esse negócio de andar não é pra mim. Não é pra mim. E o mundo inteiro andando, o pessoal tendo essa independência, todo mundo andando, fazendo o que quer, e eu aqui, não vou fazer porque eu acho que esse negócio, nossa, eu posso cair a qualquer momento. Olhando por essa perspectiva é até meio estranho, né? A gente chega a ser meio idiota, a gente fala, não, gente, eu não posso pensar assim. Mas eu amo dar os exemplos de criança, sabe? Eu acho primeiro que assim, quando a gente fala de liderança, a gente tem todos os recursos dentro de casa para ser um bom líder. Quando a gente olha para a funcionalidade de uma casa, né, uma família. E quando a gente olha para o nosso crescimento na vida e a gente olha o nosso crescimento como criança mesmo, crescemos, nos tornamos adolescentes para nos tornar adulto. Exatamente isso. Você já pensou, não passa na cabeça de uma criança que porque ele caiu, ele não vai mais tentar andar. É verdade. A criança vai fazer o quê? Vai tentar quantas vezes forem necessárias até que ele consiga andar. Se não, você imagina os marmães de 15, 20 anos sendo empurrados no carrinho pelo pai e pela mãe. Por quê? Porque eu tentei andar quando eu era criança, não deu certo, parei. Então, a gente vê que o nosso sistema operacional, ele vem direitinho. A gente estraga ele no caminho. Por quê? Porque a persistência, a gente nasceu com ela. Uma criança, ela vai persistir para andar, para falar.
ela ainda não fala, mas ela se comunica. Você pega uma criança ali de 11 meses, um ano e pouquinho que não tá falando, os pais dela vai fazer entender quando ela quer água, quando ela quer comer, quando ela quer dormir, quando ela tá cansada, ela de alguma forma se comunica, ela não desiste. É verdade. Até falar. Então a gente vem com isso instalado. Fala, esse drive vem instalado no sistema, a gente desinstala ele depois no meio do caminho. Porque a gente, não deu no jeito, vamos tentar de outro, mas eu vou andar, eu vou falar. Ninguém nasceu com dente. Você não nasce já comendo um churrasco, né? Porque às vezes a questão do primeiro passo é como se quisesse que um bebê já comesse um churrasco. Eu lembro que meu primeiro filho, quando chegou meu caçula, eu cheguei com meu caçula em casa e falou, mamãe, ele não tem dente, como que ele vai comer? Ele vai comer o quê? O que é possível naquele momento. Exato. E isso em paralelo com as coisas que a gente tem que fazer na vida para sair da zona de conforto, é isso, eu não tenho dente ainda para mastigar. O que é possível para mim? É verdade. Cara, isso é muito verdade. Se olhar para esse ponto, né? Tem muita gente querendo correr antes de andar, tem gente querendo mastigar antes de nascer, né? Exatamente. Então, que legal isso. Então, zona de conforto, a gente tem que aprender que existe o primeiro passo para fora dela, existe a dor, existe a vontade de voltar e ficar no mesmo lugar. Existe muita coisa. Tá doendo, tá quente, tá frio, tá incômodo, eu volto pra onde eu tava, eu me recolho a minha insignificância porque ali ninguém me incomoda, né? Mamãe falava que prego que não se destaca não é martelado. E árvore que não dá fruto não leva pedrada. É verdade, mas também não tem propósito nenhum na vida. Exatamente. Um prego que não prega é só um pedaço de ferro que tá aí. Muito legal tudo isso que a gente tá falando sobre esse ponto de começar, mas agora eu quero falar de uma coisa que eu sei de você, que você tá aí há 20 anos vendendo, não é pouco, meu Deus. Como vendedora, são vários primeiros passos, né? Muitos. Tem que começar, entender, melhorar, tentar de novo. Me conta um pouquinho de como é que foram esses 20 anos vendendo. Tá. Bom, começo, eu acho que hoje está começando a mudar isso um pouquinho na cabeça das pessoas, né? Mas as pessoas não olhavam a profissão de vendas como algo digno, algo bacana. Era tipo assim, o vendedor. Quem é o vendedor? É aquele assim, cara, não arrumou nada pra fazer na vida, arruma uma vaga, nem que seja de vendedor, sabe? Quer fazer alguma coisa que não tem aptidão? Vai lá vender. E a gente acaba entendendo, quando a gente vem pro mercado de trabalho, que vendas é assim, tem uma frase que eu amo, que a Mary Kay Ash falou essa frase, que ela diz assim, nada acontece até que alguém venda alguma coisa. E tudo na nossa vida é vendas. Né? Tem gente que vai lá, não, eu vou fazer um curso tal, vou para a área de humanas, porque eu não quero vender, eu não quero... Gente, hoje em dia, tudo que a gente faz precisa vender. Nós nos vendemos o nosso serviço, a gente vende um produto físico, a gente vende o tempo inteiro. Né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essa consciência de vendas e eu tinha aquele pensamento coletivo de que vendedor era chato, vendedor era inconveniente, vendedor, sabe, subemprego. Eu achava isso das vendas. Porém, eu passei no vestibular com 16 anos, entrei na faculdade, na UFMT, e eu me vi ali em uma situação que eu precisava, não era nem que eu precisava, mas eu queria ter meu dinheiro. Eu queria poder ir no cinema, no shopping, gastar o meu dinheirinho, sabe? E aí eu comecei na área de vendas, eu comecei primeiro trabalhando com telemarketing, de farmácia de manipulação e de distribuidora de medicamentos. Então, trabalhei um tempo com telemarketing, né? Então, era a parte de vendas ali, foi minha primeira experiência. E depois, toda a minha trajetória foi sempre sendo lançada para essa parte. E eu tinha um negócio que eu falava assim,
eu não gosto de vender, eu não gosto de vendedor, isso aqui não é pra mim. Porque eu era tímida, muito tímida, eu não queria falar com as pessoas e tal. Então, foi bem desafiador para mim o começo, mas eu fui empurrada para isso por uma necessidade. Eu falo que eu meio que fui parar de paraquedas na área comercial. Então, o que te fez começar nas vendas basicamente foi sair dessa zona de conforto que você, preciso ter o meu dinheiro, preciso ter a minha independência, que é aquilo que a gente estava falando do adolescente que vai doer porque você quer ter independência. E hoje, assim, olhando para o mercado, qual é a maior dor do vendedor? Legal, boa pergunta. Eu falo assim, sempre pra gente se mexer, a gente tem que ter uma dor maior do que a dor que o que a gente vai fazer vai causar, né? Eu sentia mais dor de não ter o dinheiro para ir num cinema, fazer um negócio no shopping no final de semana, do que de fato de arrumar um trabalho e trabalhar, mesmo ainda estudando. A minha família na época não queria que eu trabalhasse, que queria que eu dedicasse aos estudos. A gente sempre precisa arrumar algo tem que doer mais do que aquilo que você vai fazer, que é o próximo passo, né? Mas voltando para a sua pergunta, quando a gente fala de vendas, e aí é independente, tá? Os profissionais autônomos, muitas vezes a gente vê assim, os médicos, os advogados se formam, fala, tá, os nutricionistas, psicólogos, tem um escritório maravilhoso, um consultório lindo, tá, e os clientes, vem como? Eles não caem do céu. Então, todo mundo é vendedor, né? Todas as pessoas, elas precisam vender para poder trazer o dinheiro para dentro do negócio. O que não pode faltar para um vendedor? Não pode faltar ambição, sabe? Você querer mais, você querer ser maior. Porque você não pode ter medo da venda. Porque se você acredita no teu produto ou no teu serviço, você sabe que todo vendedor é um solucionador de problema. O teu produto ou o teu serviço resolve a dor ou o problema de alguém. Então, se a gente tem essa clareza muito grande e tem a ambição de querer se posicionar bem, de ser maior, de ter resultado, a gente alia essas duas coisas e isso funciona demais. Mas tudo isso vai funcionar desde que você tenha de verdade um interesse em resolver a dor de alguém, o problema de alguém. Legal, então não é só vender sonhos, né? Tipo, eu vou vender uma coisa muito absurda e não resolver o problema. Exato. Porque senão você tem uma venda, né? Eu ia falar, é muito fácil vender uma vez. As pessoas acham, não, é difícil. Vender a primeira vez é fácil. O difícil é você vender várias vezes para o mesmo cliente. Entendi. O difícil é você fazer com que o teu cliente se apaixone tanto pelo teu atendimento, por você, pelo teu serviço, pelo teu produto, que ele se torne uma extensão comercial do teu negócio. Aí entra aquele ponto legal dele indicar você. Exatamente. Isso é legal. E é aquele cara assim, que ele vai falar do que você resolveu na vida dele com paixão. Né? A experiência que a gente tem, porque às vezes depende de cada negócio, né? Então eu vou te dar o exemplo do suspiro, esse suspiro maravilhoso aqui. Eu não conheci a minha xará, a Priscila, ainda, né? Eu não conheci, mas o produto dela é tão bom que ele me causou um impacto que eu vou ter vontade de falar, porque eu nunca tinha comido um suspiro de paçoca. E eu adoro isso. Tem o suspiro de leite em pó também, super gostoso, mas paçoca mexeu no meu ponto fraco, né? No coração, exatamente. Esse é o ponto fraco. O coração é se for de pistache. Aí Priscila fica a dica,
um suspiro de pistache. Aí, Aí pronto. Mas isso aqui é tão gostoso, tão bom e foi algo que me acessou que eu facilmente posso falar desse suspiro para outras pessoas. Então depende muito do teu nicho, do impacto da experiência que você quer causar. Você pode fazer isso através do teu produto, fazendo o melhor produto que você pode entregar para que a experiência, quando a pessoa experimente o teu produto, cause isso. E ela faça espontaneamente essa indicação, esse negócio que ela fala assim, gente, vocês precisam conhecer isso aqui. Que legal. Né? Ou do teu serviço, do teu atendimento, da tua qualidade. Então, se você alia um bom produto, um bom serviço a um atendimento espetacular, você vai para um outro nível. Como a gente falou, vender a primeira vez é fácil, é tranquilo, difícil é encantar o cliente com um bom produto, com um bom serviço e com um bom atendimento. Sim. E onde você vê hoje que o vendedor tá ainda na zona de conforto? Naquele assim, tipo, tá bom aqui, não quero fazer diferente do que eu já tô fazendo porque tá dando certo. Tá dando certo? Ok, mas e aí? O que tá faltando, sabe, pro vendedor hoje? Esse passo fora dessa zona de conforto. Cara, isso é legal, porque assim, ó, eu frequento muitos lugares e eu tô sempre olhando para essa parte de vendas, de atendimento, de gerar uma experiência, sabe? Uma das coisas que eu percebo é que as pessoas hoje, elas estão muito no automático, né? Então tem coisa que até funciona, tem negócio que vende e não é mérito do vendedor. Vende porque as pessoas precisam daquele produto, só tem aquilo. Entendi. Sabe? Então, porque o mercado gerou uma demanda. Tu quer ver um negócio? Dependendo da fase que você está assistindo esse podcast, vai que tá assistindo daqui 10 anos não faz mais sentido, né? Mas hoje, 2025, faz sentido. Nós tivemos um hype aí do tal morango do amor. Quem tava vendendo morango do amor não tava nem preocupado com a experiência. Na grande maioria dos casos. Por quê? A euforia criada por aquele produto foi tão grande que tinha tanta demanda que qualquer negócio vermelho que você entregasse falando morango do amor, tava valendo, ia vender e esgotar. E não importa se fosse entregue com muito amor e carinho, se fosse jogado na sua cara. Exatamente, porque as pessoas estavam fazendo fila atrás daquilo. Então isso, alguém gerou essa demanda, que foi um vendedor muito bom em uma trend, né? Gerou essa demanda e as outras pessoas seguiram o fluxo. Então eu vejo que muitos vendedores, eles são tiradores de pedidos ou entregadores de produtos, sabe? Eles seguem o fluxo de uma demanda já gerada, já criada. Mas aqueles que conseguem criar uma experiência diferente para o cliente, ter um atendimento diferenciado, são os que vão permanecer, são os que vão se destacar, né? Porque tem várias ondas e elas vêm, elas passam, mas aqueles que permanecem são aqueles que conseguem se relacionar com as pessoas. Então fala assim, ó, venda, nenhuma era digital, nenhuma IA vai tirar o trabalho de um bom vendedor. Sim. Vai tirar o trabalho dos vendedores que vivem no automático. Aquele que ele só fala o script dele prontinho, que ele não se importa com você, que ele não quer resolver os seus problemas, que ele só quer empurrar aquele serviço, aquele produto, são aqueles que vão vender uma vez. Agora, o vendedor que ele consegue se conectar e se relacionar com o cliente, é impossível. Nenhuma inteligência artificial vai conseguir tirar isso de você. Por quê? Porque a conexão, ela é subjetiva. E aí a gente não consegue fazer isso em 010101. É verdade. E uma coisa que você falou que esse vendedor que vai ficar esperando o mercado aquecer, ficar esperando... Eu tenho uma frase que eu me movo muito por isso, que é: a tendência passa, mas a essência fica. Se você tiver a sua essência focado nisso, numa pessoa que tem ambição, numa pessoa que tem foco, não tem tendência que te tire do prumo. Não tem tendência que faça você tipo, ah não, o mercado tá bom, tá legal,
Ah, mas agora, pô, tá difícil. Se a sua essência tá nisso, né? Você vai sempre correr atrás, vai sempre dar passos fora da sua zona de conforto. E é muito legal olhar pessoas que têm essa essência de alguém que quer sempre mais. Isso é muito bom. E o vendedor é isso. É a gente conseguir se conectar com o outro a ponto de você entender de verdade a dor do outro. Para que aí sim você forneça a melhor solução para aquela pessoa. E às vezes você vai se conectar, você vai entender a dor, você vai entender que o teu produto ou serviço não serve para aquela pessoa. E aí quando você tem a nobreza de falar para aquele cara, eu entendi o que você precisa. Eu não consigo te atender com isso. Não sou eu que vou resolver esse teu problema. Cara, você ganha uma pessoa que de fato ela pode nunca ter usado teu produto porque não foi aderente para ela, mas que ela vai fazer propaganda de você. Ela vai falar bem de você, ela vai trazer outras pessoas para você e talvez um dia ali na frente, quando ela precisar de algo que ela vê que é aderente, ela vai voltar e vai te buscar e vai te procurar, sabe? Porque as pessoas vivem hoje muito como se a vida fosse uma eterna concorrência. Sabe? Como se os negócios fossem uma eterna concorrência. E a vida e os negócios é muito de sinergia. Porque assim, você pode fazer exatamente a mesma coisa que uma outra pessoa, mas vocês são diferentes. Sim. É por isso que as nossas digitais são únicas, nós somos únicos. A nossa composição genética é única, o nosso olhar é único. Então, assim, tem gente que vai se conectar com você, tem gente que vai gostar de você, tem gente que vai amar você, tem gente que não vai poder ouvir você. E tá tudo bem, tá tudo certo. É por isso que tem público para todos os nichos, para todas as pessoas. Então, todo dia o vendedor ele precisa olhar, o que é o melhor que eu posso fazer hoje para os meus clientes. Então o vendedor tem que sempre sair da zona de conforto. Tipo, todo dia é uma saída diferente, né? Preciso me arriscar nisso, ou tentar dessa forma. Quando eu comecei a trabalhar com arte, o que eu pensei? Eu quero fazer minha arte, gosto disso, acho legal. E eu comecei a sofrer vendas. Não a fazer vendas, né? Eu sofria. Vem cá, faz isso. Aí, olha só, nossa, eu sou o vendedor. E não é isso, né? Tem que ser intencional, tem que fazer. E no começo eu ficava nisso. Mas é tão injusto eu vender minha arte. É uma coisa que eu amo. O artista eu acho que é mais difícil. Como que eu vendo uma coisa que eu amo e aí parece que eu tô sendo injusto. Só que eu tava sendo injusto comigo mesmo. Eu amo fazer isso, eu gosto muito de fazer, mas aí eu também tenho, boleto pra pagar. Palhaço também tem boleto. Pois é. E dizem que os boletos sempre vencem, né? Sempre vencem. No começo foi muito difícil pra mim porque eu gosto muito do palco. Mas como que eu vou pro palco se eu não vendi nada? Como eu vou apresentar pra quem? Então, às vezes tem muito disso. A pessoa gosta muito do processo de receber, mas não gosta do processo de trabalhar para receber. Exatamente. E isso é um negócio muito interessante porque assim, todo mundo tem que saber se vender. Eu me lembro que quando eu era adolescente, em casa, eu gosto muito de trazer esses exemplos da vida real, sabe o que acontece? Eu odiava as tarefas domésticas. E minha mãe falava, Priscila, você tem que aprender a fazer tal coisa. Mãe, eu vou pagar alguém para fazer. Minha filha, você precisa saber fazer para você poder ensinar. É para tudo na vida? Não. Mas tem algumas coisas que são necessárias. E eu sempre falo assim, a gente começa pelo que a gente ama fazer, o que a gente ama entregar. Só que pra gente fazer isso, isso precisa chegar pro cliente, né? E aí, qual é o pensamento coletivo? Vou contratar alguém para me vender. Mas se você não estiver disposto a se vender, por que você acha que alguém vai te vender? Faz muito sentido. Né? Então, cara, eu preciso saber me vender. Até porque quando alguém chega... E aí, o que você faz? Um amigo meu me falou que o Entenda foi na empresa dele, foi um sucesso. Como é que eu faço para levar vocês? Essa conversa é uma venda. E aí entra muito dentro daquilo que você falou. Poxa, no começo...
é a minha arte, eu quero entregar a minha arte, eu me sinto meio mal de vender, mas eu tenho que pagar boleto, sabe? Exato. É lá do começo que a gente falou no podcast, cara, o que eu faço trata a dor de alguém. O que eu faço resolve um problema que alguém está tendo. Então, chega a ser egoísta não vender. É verdade. Não fazer isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a ter mais clareza da importância que você vai acessar as pessoas vendendo. E aí, assim, tem alguma coisa na tua vida que você goste muito de consumir, ou de algum lugar que você goste de ir, ou um serviço que você usa que você gosta muito? Tem. Por exemplo? Por exemplo, os suspiros. Suspiros. E você tá gostando também. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, ó. O suspiro desapareceu. Nós vamos aqui, eu e Magoado, a gente vai procurar, né? Pra ver quem tá comendo suspiro. Já pensou se a Pri falasse assim: eu amo fazer o suspiro porque eu aprendi com a minha mãe, porque é a receita da minha mãe, a gente sempre fez com a família, não vou vender o suspiro? Aí seria Triste. Seria triste, porque nós não estaríamos aqui com o suspiro hoje. Bom demais. Então, assim, ó, tem muitas coisas na nossa vida que a gente usa e que a gente faz que alguém tem que vender. E se não tivesse alguém vendendo aquilo, era um espaço, uma lacuna, era alguma dor ali que não estava resolvida. É que a gente precisa acessar. Então, todos nós, eu falo assim, ó, ninguém é tão inútil que não sirva para ensinar alguma coisa para alguém e nem tão útil e tão inteligente que não possa aprender algo. Sim. Então a gente está sempre nessa troca com as pessoas e a venda é justamente uma troca. Se a gente pensar na venda lá nos tempos antigos, onde não existia a moeda, dinheiro, né? O que era? Era o escambo. A gente trocava produtos. Poxa, eu planto arroz, você planta feijão? Eu não tenho feijão e você não tem arroz. A gente faz uma troca. É bom para mim, é bom para você. A venda é isso. Alguém só vai te dar dinheiro e pagar por algo que esteja faltando para ela e que de alguma forma ela enxergue valor. Sim. Entendeu? Então, quando a gente olha para o que a gente faz e para o ato de vender alguma coisa, seja serviço, seja produto, a gente precisa olhar para isso. Poxa, toda vez que eu mostro o meu trabalho, que eu mostro o meu produto, que eu sei falar dele para alguém e mostrando que problema que aquilo resolve, eu vou encontrar pessoas que têm aquelas dores que se encaixam com a solução que eu tenho. E aí a gente tem a relação comercial. Você me dá o dinheiro, eu te dou o serviço ou o produto. E aí tem que fazer sentido, tem que ter valor, porque é assim que a gente agrega para as pessoas, assim que a gente faz as pessoas de fato se tornarem clientes fiéis, clientes que são entusiastas, sabe? São apaixonados pela entrega, porque aquilo resolveu um problema e ele fala daquilo espontaneamente para outras pessoas. E isso tudo começa com o primeiro passo. Mas vamos lá. O pessoal que está assistindo a gente, que tem uma ideia, tem um produto, tem um serviço, quero começar a vender, mas eu não sei qual é o primeiro passo. Ótimo. Qual seria o primeiro passo para você? Vamos colocar o Mago. O Mago quer começar a vender uma consultoria de palhaço. Eu quero ensinar as pessoas a serem palhaços. Ótimo. Como é que eu começo? Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que olhar é assim, qual é o meu objetivo com isso? Pô, eu quero criar outros palhaços para onde? Para circo? Para fazer o que eu faço? Qual é o meu intuito com isso? Porque eu consigo deixar isso mais personalizado. Senão fica, quanto mais abrangente, quanto mais generalista, é mais difícil de você trabalhar os primeiros passos. Então, lembra daquele negócio de clareza é poder? Poxa, eu quero preparar as pessoas na palhaçaria para o quê? Tá? E isso não me impede de ir pra frente, de futuramente fazer outras coisas, agregar outros produtos.
Então é sabe? basicamente no começo ter um foco. Tem um foco claro que é assim, ó, uma coisa, né? Então, isso aqui, ok, quem são os meus potenciais clientes? Você tem que ter a clareza disso na sua cabeça. Quem são meus potenciais clientes? Onde é que essas pessoas estão? Entendi. Né? Quais são os meus recursos para acessar essas pessoas? E aí começa lá a gente entra naquela pergunta que eu fiz lá atrás. Quando vocês fizerem essas perguntas, você vai ver que tem algumas coisas que às vezes te falta. E aí quando você chegar nisso, é como eu posso fazer isso. Entendi. Né? Como é que alguém que já passou por uma situação parecida resolveria isso? Porque alguém já fez o que você quer fazer. Dificilmente alguém vai ter uma ideia aí de fazer alguma coisa que é completamente inédita, né? Então, assim, aquele negócio que nada se cria, tudo se copia, eu falo assim, ó, a gente copia e melhora, né? Porque tudo na vida os insights e as ideias é uma junção de informações que a gente vai tendo, que a gente mistura isso, coloca o nosso jeito, o nosso estilo e faz acontecer. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa olhar. E aí, uma coisa que tu não pode ter medo nunca na vida para estar no comercial. Você não pode ter medo de não. A gente precisa aprender no comercial que o não é nosso amigo. Então, eu me lembro quando, há muitos anos atrás, eu tinha, assim, sabe, um pavor de ligar para as pessoas. Eu não achava horário bom para ligar para as minhas potenciais clientes. Eu falava assim, ai, não, 8 da manhã é muito cedo. Ai, 10 horas, sei lá, a pessoa às vezes está na academia, tá cuidando de filho. Ai, 11 horas já deve estar almoçando. Eu sempre arrumava desculpas na minha cabeça para não ligar para as pessoas naquele horário. Porque eu tinha medo do não, medo da rejeição, que a gente já falou lá. A gente precisa entender que o não é o nosso amigo. Quando é que isso começou a ficar mais claro para mim? Quando eu comecei a contar assim, ó, que cada não que eu recebia, eu estava mais perto do sim. Isso é legal. Porque a gente tem uma proporção. No geral, tu vai ouvir muito mais não do que sim. E tá tudo bem. Então, eu ressignifiquei o não para que ele ficasse mais próximo do sim. E isso eu aprendi lá atrás, eu acho que 2006, 2007, uma vez eu estava em um treinamento de vendas muito bacana e teve uma pergunta que aconteceu com uma pessoa, falou assim, poxa, eu não consigo vender para ninguém e tal, não sei o que. Tá, mas você falou com quantas pessoas? E aí ela gaguejou, bambeou, porque assim, sabe, a gente... Ah, não, eu já falei com todo mundo. Todo mundo? Deu aquele negócio assim, fala, então vamos fazer o seguinte. Se você falar com 30 pessoas, tiver 30 não seguidos, você volta aqui que a gente vai conversar novamente. E daí, qual foi a surpresa? Não voltou, né? Ah, entendi, legal. Você entendeu? Que deu certo, né? Exato. Porque, gente, ó, tu pode ser o pior vendedor. Pode ser o pior vendedor. Nada resiste ao trabalho duro. Então, qual é a diferença de alguém que é muito bom vendedor e está muito capacitado? Ele tem um esforço menor para um resultado maior. Agora, todas as pessoas, até que ele começou hoje, ele consegue o mesmo resultado, ele só precisa de mais esforço. Então, no começo, você vai fazer mais esforço, vai ser mais trabalho duro, depois vai ser mais trabalho inteligente. O que é trabalho duro? É ligação, lead, conversa, reunião, até naquele ponto que de uma reunião para outra, você começa a entender que assim, ó, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, ajusta esse discurso, vai, e você vai fazendo essa melhoria, e lá na frente é uma diferença assim, fenomenal. Só que todas são um passo de cada vez, que é uma reunião após a outra. Porque se tu quer sair da primeira e ir para uma reunião perfeita, você vai travar. Mas se você sai de uma ligação, de uma reunião e fala assim, tá, o que eu posso melhorar dessa reunião para a próxima?
Escolhe uma coisa. Nós somos muito críticos, a gente sempre vai olhar para os problemas. No geral, você vai achar vários problemas. Sim. Escolhe um. O que eu vou mudar para a próxima? E aí foca nisso e muda isso. Melhora. Bom, mudei isso. E agora? O que eu vou mudar para a próxima? Às vezes é algo lá da primeira reunião, às vezes é algo que surgiu na segunda. E aí você vai fazendo isso constantemente. E essa palavra constância é o que faz um vendedor espetacular. O vendedor espetacular é aquele que tem constância, que ele entende que todos os dias ele precisa vender. Porque tem o vendedor que é meio bicicleta na descida, que assim, ó, ele dá umas pedaladas, a bicicleta gira, ele para de pedalar e segue o fluxo, mas uma hora a descida acaba. É verdade. Começa uma subida que exatamente, às vezes nem é tão grande, mas parece mas maior. Se você não estiver em movimento, se não estiver pedalando, muitas vezes tu não sobe, mesmo que a subida não seja grande, tá? Então tem essa questão, o vendedor precisa ter constância, consistência, vender todos os dias, o tempo todo. E aonde nós estamos é uma oportunidade. Esse dia eu estava ouvindo um podcast e achei um negócio muito interessante. Eu me esqueci o nome dele completamente, mas é aquele cara que fazia as propagandas da Polishop no começo, lá atrás. E daí foi feita uma pergunta para ele que era assim, ó, tu responde demanda de trabalho quando tu não tá trabalhando, tá fora da empresa? Cara, ele falou um negócio sensacional, ele falou, responde, pra mim isso não é um problema. Tem gente que fala assim, eu sou vendedor e agora recebi uma mensagem. Cara, dependendo, tu vai fazer análise do teu momento, tem momento que cabe responder, tem momento que não, mas foi interessante o insight dele. Ele falou, se eu estiver trabalhando e minha esposa e os meus filhos me ligarem com alguma demanda, eu também vou atender. Por que quando eu estou com eles eu não posso atender uma coisa ou outra? Sabe? Isso trouxe para mim, não que você tem que trabalhar fora do expediente, mas quebrou uma rigidez de padrões de que não, quando eu tô fora do trabalho, não pode ser só isso. Você não pode tirar todos os momentos da tua família. Vai ter momentos que você vai falar, cara, é sem celular, é celular desligado e tal, mas que a gente não pode ser tão rígido com tantas coisas e a gente precisa manter consistência. Né? Porque quando a gente faz isso, a vida fica mais leve, fica mais fácil de manter. E vendas é justamente isso, é a gente tornar as coisas mais leves e se apaixonar pelo processo. Sim. E na vida de um vendedor não existe monotonia. Tu pode falar do mesmo produto todos os dias, mas tu vai falar para pessoas diferentes. Então isso torna a venda única, diferente e especial. Que legal. Nossa, muita coisa legal. E o que mais me chamou a atenção é pensar muito nessa única coisa, né? Então, assim, o que eu posso melhorar hoje? Porque não dá, eu não vou começar a vender amanhã e ser absurdo. Exatamente. Eu quero, e aí entram muito as metas irreais. E eu sou dono disso. Eu sou dono. Por quê? Eu tinha uma ideia de comercial, sentar e ligar. Quantas ligações por dia? 50. 100 ligações. Vou sentar aqui e vou passar o dia. E eu tornei o processo chato pra mim. Então, eu posso até fazer as 50 ligações no dia, mas no outro dia eu vou sumir dali. Eu vou falar assim, não quero saber, eu não gosto, eu recebi um monte de não. As pessoas estão ocupadas, o pessoal não pede para eu mandar e-mail, pede para me ligar na terça-feira que vem, e eu não quero fazer isso. Isso aí, das metas reais, é totalmente contra esse 1%. Por quê? Eu quero melhorar 50% em um dia. Não dá. Então, assim, é colocar essa meta, né? Uma ligação. Exato. Uma ligação. Que seja uma ligação onde eu entenda como é que eu tô e o que eu posso melhorar para a próxima. Liguei. A pessoa que atendeu é o secretário que não podia ter falado comigo, que deixou... Me liga depois. Ok. Entendi. Ligar depois. O que eu vou fazer? Vou anotar para ligar depois. Agora, se eu faço 50 ligações, eu não sei nem o que aconteceu, eu sofro sozinho, né?
É bem isso. E é legal esse negócio de anotar, porque eu falo assim, ó, todo vendedor tem que ter um CRM, né? E aí as pessoas já pensam o quê? Num sistema super elaborado. Cara, a agenda, melhor CRM. Pode ser a agenda do teu celular, do teu notebook, do teu tablet ou agenda de papel. Toda ligação que vai fazer tem ali o teu CRM. E é interessante porque quando a gente fala de pessoas, de se relacionar com pessoas, a gente tem que conhecer as pessoas. E no começo, leva um tempo, você está começando o relacionamento, tem coisa que escapa da tua memória, né? Vendedor normalmente se gaba da memória e vai gravando os negócios até que uma hora, se você tem gente suficiente, isso fica difícil. Então, durante muitos anos da minha vida, meu CRM foi uma agenda. Eu fazia ligação e eu gostava muito de escrever, ainda gosto muito de papel. Eu ligava se o mago me falasse, Priscila, eu não posso falar com você, só posso falar com você daqui 15 dias, porque eu tenho 3 espetáculos nesses 15 dias que eu estou preparando a galera para poder entregar. Eu anotava, liguei pro magoado, é para eu ligar tal dia. Eu abria tal dia na minha agenda, anotava o motivo. Estava preparando a galera para os 3 espetáculos. Se o magoado me falasse que a a cadelinha. A Cacau tinha machucado e ele não podia aquela semana. Eu anotava, a Cacau machucou, eu anoto o nome do cachorro, anoto o nome do filho, anoto o que ele me mandou. Primeira coisa que eu faço quando eu ligar, oi Mago, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a Cacau? Melhorou? Ou, se tem os negócios do espetáculo, como é que foram os espetáculos e a galera entregou, foi massa, bacana? Porque isso ajuda a gente a criar conexão, relacionamento, mostrar que a gente se importa. Se importar não é tu gravar na memória. Tem gente que tem memória espetacular, não tá nem aí pro outro. Tem gente que tem memória ruim, mas que se importa com as pessoas. Então use um HD externo, papel e caneta. Anota no celular, no bloco de notas que funcionar para você e tenha as informações dos seus clientes. Tá aí, ó. Se você não conhecia isso, se importe com as pessoas. É simples. Anotar, saber quem são. Isso faz toda a diferença, né? Eu consigo ver a diferença quando você fala com alguém, chama ela pelo nome. Parece que a pessoa, nossa, me conhece. Sim. De onde? Parece que quebrou aquela barreira inicial. Exatamente. Que legal isso. Então, anotar e conhecer o nome da pessoa. Das pessoas. Essa é a dica. O foco, uma coisa só. A gente tá falando uma ligação de cada vez. Uma ligação. Cliente de cada vez. Uma melhora de cada vez. Não colocar aquelas metas irreais. Eu vou dominar o mundo, né? Exato. Pink Cérebro, qual que é o plano para hoje? Dominar o mundo. Eles sempre estavam nisso. Pink Cérebro, não sei se... Eu vou fingir que eu não sei. Também não sei, eu ouvi falar só. Eles sempre tinham aquilo, né? Qual que é o plano para hoje? Dominar o mundo. Não tinha tipo, vamos fazer uma coisinha, vamos dominar uma pessoa. Não, é sempre dominar o mundo e no final eles nunca conseguiam. E eu vejo que muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes fazemos isso. Falando, vamos fazer, vai ser o melhor. Mas o básico a gente não faz. E esse negócio do básico é sensacional. Hoje de manhã, na hora do almoço, eu tirei a foto do meu prato. Eu tava bem corrida. E aí eu cheguei em casa para almoçar, eu falei, eu preciso comer. Como eu falei que eu nunca mais queria ser gorda na vida, eu procuro comer direitinho. Não deu tempo de preparar um cardápio, mas era o quê? Arroz, carne moída e um tomatinho. Eu tava atendendo ao básico. Dava para ficar melhor? Dava. Mas se não dá para fazer o melhor, faz o que você pode nas condições que você tem, é melhor fazer o básico bem feito. Aquele básico estava bem feitinho, estava gostoso, estava dentro dos critérios do que dá para comer, e é isso. E é isso na nossa vida. Faça o básico bem feito. Se não fizer o básico bem feito, não tem como você fazer outras coisas. Um prédio, ele precisa de um bom alicerce para a gente subir os andares. Se você não prestar atenção no básico ali, que são os alicerces, o que você subir ali desmorona. Né? E na nossa vida é assim, cara, na dúvida, se você tiver com dúvida do que fazer, de como fazer, faça o básico bem feito. O que é um básico bem feito na venda? Se importe com o cliente, chame ele pelo nome,
entenda as necessidades dele, anote as informações e faça isso com constância, todos os dias. Não tem como dar errado. Falamos sobre muita coisa aqui, sobre vendas, isso é muito legal. Mas como é que tá teu projeto, Pri? O que você tá fazendo? Quais são os seus próximos passos que a gente falou sobre isso? Que massa, que massa. Justamente, né, esse ramo de vendas, sair da zona de conforto, fazer algo diferente. Agora eu estou lançando um projeto que ele tem crescido já, brotado no meu coração há muito tempo, mas que eu tinha deixado engavetado. É um projeto especial para as mulheres. O nome do projeto é Sou Mulher Brava. Então, se você, mulher, quer entender um pouco mais, trabalhar várias áreas da tua vida, como a tua saúde, a tua carreira, criação de filhos, relacionamento, você que está passando por uma transição de carreira, esse projeto pode ser muito interessante para você. Se você quiser saber mais informações, me procure nas redes sociais, principalmente no Instagram, @primorais, Pri com Y. Priscila, que ótimo ter você aqui. E agora, pra gente terminar esse papo, que pena. Se deixar, a gente conversa 3 dias aqui. Exatamente. Vamos parar porque eu quero te chamar aqui mais vezes, tá? Então vamos deixar mais assuntos lá pra frente. Eu criei um controle remoto que pode controlar a vida das pessoas. E eu quero te mostrar uma função desse controle. Uau! Que é a função de inserir pensamentos. Se você pudesse apertar esse botão e inserir um pensamento na cabeça das pessoas, sabendo que ela vai fazer exatamente o que você disse, sem te questionar, ela só vai fazer. O que você falaria para as pessoas do mundo? Sabendo, assim, todos os idiomas, você falou, vai traduzir, ela vai ouvir e já vai fazer. O que você falaria? Se eu pudesse introduzir algum pensamento, seria: ame as pessoas, use as coisas, viva intensamente o hoje, porque não é à toa que é a única coisa que nós temos. O ontem já passou, o amanhã nós não temos certeza, mas o hoje é um presente. E quando nós recebemos um presente, nós somos gratos e nós procuramos um lugar especial para ele. Então, viva todos os dias com intenção e intensamente usando esse presente que é o hoje. Que máximo! Fica aí então, eu espero que você ouça esse pensamento e, de fato, pratique. Priscila, obrigado. Ai, obrigada eu. Obrigado pela sua presença. Amado. Foi Obrigada. Muito bom estar com você. E espero que você que assistiu tenha ficado um pouquinho menos magoado. Que esse episódio possa ter mudado um pouquinho a sua vida. Você, como vendedor, não coloque uma meta irreal. Não tente mudar tudo de uma vez. Saia da zona de conforto, um passo de cada vez, entendendo que o que você faz hoje está melhorando o seu amanhã. E melhora, e melhora, e melhora, mas nunca se acomode. Tenha ambição e seja feliz. Muito obrigado e até o próximo Magoado com você.